Segundo a história, os calçados começaram a ser usados 10.000 anos antes de Cristo. Só no século XIX passaram a ser fabricados e comercializados para a população. E em 1924, na rua Silva Jardim, aqui em Santa Maria, a venda de um par de alpargatas mudaria a história de um jovem de 15 anos chamado Salvador Isaia, que mais tarde compraria a loja de Luiz Andrade e se tornaria dono das lojas Eni. E a partir de hoje, neste horário e também nas reprises ao longo da programação, você vai viajar pelos 90 anos da Eni e também conhecer toda essa família que vende mais do que calçados. Eu convido você para acompanhar o início dessa história. Todo cliente que entra nas lojas Eni recebe o tratamento inspirado nos ideais de Salvador Isaia. Um de seus sucessores, amigo, filho e uma das pessoas a quem confiou a missão de cuidar dos negócios, lembra muito bem de como o pai contou o início dessa história. Foi em 1924, em 7 de outubro, que o meu avô, a pedido do seu Luiz Andrade, procurou com o Salvador, ainda jovem, com 15 anos, para um serviço de emprego. E o pai aproveitou na ocasião, ele não sabia, ele era um guri, né, um moleque, e o seu Luiz Andrade era o senhor de idade que tinha problemas. Então ele, nessa data aí, ele entrou como empregado de uma loja para abrir, para vendedor. E com o progresso, com o passar do tempo, ele trabalhou quase 10 anos ali com o seu... Acabou comprando a loja do seu Luiz Andrade. Quer dizer que a Eni foi fundada em 24, mas Salvador ficou dono em 39. Ali na Silva Jardim, depois foi para a esquina onde é o edifício Mauá hoje. E depois dali, uma loja que não tinha nome, tinha um fornecedor de Pelotas, que era o seu Propício Cunha Fontoura, que era representante comercial de uma marca de calçados que vivia reclamando que a loja não tinha nome. Então ele começou a forçar e o pai na ocasião disse, não, e tal e coisa, então vou botar o nome da sua representada na época. E o nome era Eni. Ele, embora dissesse que não gostasse da marca, isso foi me transmitido por ele mesmo. Mas ele, olhando só 3 letras, é fácil de decorar e bom de gravar. E deixou a marca Eni. Basta dizer que não tem nenhum nome na família e não tem nenhum parente com esse nome. Eni. Ele não gostava. E a Eni cresceu. E da maneira como ele fez, do jeito que ele administra, da maneira que ele gosta, que continua até hoje. É uma maneira muito personalizada dele. É com força, com garra, com vontade e dedicação, muito trabalho, e transmitiu para mim e para os outros como trabalhar, né, dentro daquele sistema que ele tinha, com seus regulamentos, com suas ordens, com a obediência. Aí foi a razão que acho eu que desse sucesso que é perseguido até hoje, dessa maneira. Salvador Isaia cuidava de tudo e, a seu modo, criou métodos que os funcionários mais antigos que puderam conviver com ele jamais esquecerão. Então ele me chamou para me colocar como gerente geral da Eni, no dia 10 de janeiro de 1992. E aí, nessa função, eu permaneço até hoje, né, como gerente geral da Eni. Falar sobre a Eni é uma coisa assim uma viagem muito longa, né? Eu vim aqui dentro, mas quando a gente fala em Eni, o que vem na cabeça da gente é sempre a imagem do seu Salvador.
dele, dos irmãos dele que passaram por aqui, o seu João, o seu Carlos está aqui até hoje. O seu Carlos foi meu primeiro gerente, porque naquela época eu tinha 3 ENI quando eu entrei. A filial Mauá, que quem gerenciava era o seu João, que era irmão do seu Salvador. Tinha a matriz aqui onde hoje é a Droga Centro, na esquina. Quem era o gerente ali era o seu Antônio, também irmão do seu Salvador. E essa da galeria que o gerente é o seu Carlos, que está aqui até hoje. Mas o mentor, assim, aquele que realmente conduziu a empresa, que deixou essa cultura da ENI, que deu início, vamos dizer, que deu pontapé inicial, foi o seu Salvador Isaías. O Salvador era um convívio através do exemplo. Ele era um homem assim que com uma vontade assim de que a empresa cada vez se tornasse mais forte e que cada vez fosse mais reconhecida no nosso ramo como assim um modelo. E ele trabalhava com afinco e com uma dedicação assim que não é inexplicável assim a vontade, a força que ele tinha para que a empresa se tornasse realmente reconhecida pelo meio do calçado no Brasil e até pelos nossos clientes. Tanto é que eu marco muito que quando eu comecei a trabalhar, eu já fiquei informado, vamos dizer assim, pelo seu Carlos, pelas reuniões que o seu Salvador fazia, que o cliente é a nossa maior riqueza. O cliente é aquele que nos faz crescer ou desaparecer. E isso deu como gerente depois e como gerente geral hoje, eu passei sempre para os funcionários que nós temos que sempre observar, procurar conquistar, atender as necessidades do cliente. A gente cultiva muito dentro da empresa um trabalho com honestidade, com respeito entre as pessoas, né? Com ética e assim não tendo limite de superação. Se a ENI fosse personificada, algumas características seriam as mais marcantes. É uma senhora sincera, que sempre foi, competente, muito inteligente, perseverante e outra coisa que mais até hoje a gente sempre preza, que todo mundo deve ter, honesta. E eu poderia acrescentar moderna também. Bom, moderna, porque com a evolução dos tempos, é evidente, é uma empresa que começou com os balcões com tábua de caixão, e tu olha hoje o progresso e a maneira como ela é administrada, como se desenvolveu, é visto que moderna, e se atualiza sempre. Ela não é nova, não é velha, ela é progressista e só vai, graças a Deus. Mesmo sem estar presente, o sonho de Salvador Isaías continua sendo realizado. Seus princípios são a base de tudo para que a empresa siga sempre em frente e continue crescendo. Foi um exemplo, não foi lição, eu tive que aprender na marra, né? Porque a gente, quando é jovem, tem outras ideias, mas a gente sendo encaminhado de acordo com a pessoa que é, eu aprendi, me acostumei com a maneira dele e o meu pai, além de ser meu pai, era meu amigo. É uma grande diferença de ser filho e ser amigo. E meu pai era meu amigo. Basta dizer que quando nós discordávamos em certos negócios, ou certos pareceres, ou certa maneira de ver, e ele sempre, muitas vezes não concordava, na hora. Mas 2, 3 dias depois, ela sabe que tinha razão, vamos fazer isso. Porque é difícil da pessoa, até a gente, depois que é pai, é difícil de querer concordar com o filho que ele está certo ou está errado, né? A gente tenta ensinar o que a gente sabe, para não nem correr no erro. Eu acho normal isso aí. Então, eu fui educado assim com ele, porque eu convivia todos os dias com ele. E não tinha hora, né? Eu amo que não podia, trabalhava sempre. Então, a ligação que eu tive com ele foi essa, era muito grande por causa disso. Todos os ensinamentos que ele me transmitiu, eu aprendi, assimilei e hoje transmito para os outros. É madrugada, eu já estou aqui, de meio-dia saio um pouquinho mais cedo, 1 hora estou de volta e só saio da noite. Eu só falta instalar minha cama aqui dentro. Para mim é prazer hoje. Não tem.
E eu gosto de ver o desenvolvimento, que a coisa quando está bem, me preocupo quando está mal, quando o movimento não está bom. Isso tudo faz com que a gente cada vez se enraize mais aqui e que tenha mais força para trabalhar. É o que leva. Eu peguei toda a evolução da ENI da década de 50 para cima, desde o edifício Mauá, quando foi inaugurado em 1950. Em seguida, depois, uns 2, 3 anos para eu entrei na empresa. Então, na época, o máximo foi aquela loja que se fez, porque eram tudo umas casas velhas antes. Era uma casa velha, a gente pode ver pelos arquivos que tem aí de fotografias, mas aquela foi o máximo na época, era uma beleza. E então, e dentro daquilo se foi se aprimorando. Porque meu pai não, ele ia ver não só a modelagem de calçado, a maneira de trabalhar, ele olhava muito, pesquisava e viajava, às vezes ia para a Europa, via lançamentos e coisa e tal, e sempre procurando adequar dentro das possibilidades a empresa dessa maneira. Quer dizer que a gente pegou esse mesmo perfil e hoje se continua a se modernizar, somos pioneiros em muitas coisas. E na ENI, uma empresa pode ter certeza que te dá a oportunidade de ser feliz. E a nossa maior felicidade é que nossos clientes gostem da ENI, fiquem felizes com a ENI, e sejam assim, respeitados pela ENI. Na próxima semana, você vai conhecer a rotina de trabalho dos colaboradores das lojas ENI. Até lá!